Apocalipse de Pedro, na versão grega, também chamado de Apocalipse grego de Pedro. Estando o Salvador sentado no templo, no 300º ano a contar da data da fundação, e no mês da edificação das 10 colunas, e satisfeito pelo número de almas viventes, ele, a grandeza incontaminada, me disse: Pedro, bem-aventurados os que são filhos do Pai que está no céu, os que provêm da vida e aos quais ele revelou a vida, por meu intermédio. Já que eu fiz com que eles recordassem. Eles são edificados, sobre sólidos alicerces, para que ouçam a minha palavra e distinguam as palavras da injustiça e da transgressão, da lei e das palavras da justiça. Com efeito, eles provêm do alto, de toda a palavra da plenitude da verdade, foram graciosamente iluminados por aquele, que é procurado sem ser encontrado, pelas potestades, aquele que não foi mencionado, por qualquer geração de profetas. Ele apareceu então entre eles, abertamente, apareceu naquele que é o Filho do Homem, que se eleva para além dos céus para temor dos homens que amam os bens deste mundo. Mas tu, Pedro, sê forte. Torna-te perfeito, em conformidade com teu nome e comigo, que sou aquele que te escolheu. Em ti estabeleci o início, também para os outros que eu chamei ao conhecimento. Por conseguinte, sê forte, imitando a justiça daquele que te chamou. De fato ele te chamou, para que tu o conheças de modo digno, por causa da rejeição de que foi alvo, por causa dos tendões de suas mãos e de seus pés, por causa do coroamento de espinhos por parte daqueles da região do meio, e por causa do corpo luminoso que eles levavam, na esperança de estarem cumprindo um serviço digno de honrosa recompensa, enquanto ele estava prestes a te experimentar, por 3 vezes ao longo daquela noite. Cegos e surdos. Enquanto ele assim falava, eu vi os sacerdotes e o povo correndo, em nossa direção com pedras, como se quisessem matar-nos. Tive medo de que estivéssemos para morrer. E ele me disse: Pedro, diversas vezes te disse que estes estão cegos, desprovidos de qualquer guia. Se queres conhecer a sua cegueira, coloca as tuas mãos sobre teus olhos, e dize-me o que vês. Entretanto, fiz isso, mas não vi absolutamente nada. E eu disse: nada há para ver. Ele disse-me novamente: volta a proceder do mesmo modo. Fui invadido por um medo agradável, porque vi uma luz nova, mais forte que a luz do dia. Por fim enxerguei o Salvador. E eu falei-lhe das coisas que havia visto. Voltou a me dizer: eleva as tuas mãos, e ouve o que dizem os sacerdotes e o povo. Eu prestei atenção aos sacerdotes, que se sentaram com os escribas, enquanto a multidão lá fora bradava. Quando ele ouviu de mim estas coisas, disse-me: apura os ouvidos, e escuta o que eles dizem. Eu novamente prestei atenção. Enquanto tu ocupas teu lugar, eles te louvam. Quando eu disse isto, o Salvador prosseguiu: disse-te que eles são cegos e surdos. Ora, então ouve as coisas que te dirão em segredo, e as guarde. Não as manifestes, ao filho deste é um. Neste com efeito, tu serás insultado, porque te ignoram. Mas louvar-te-ão assim que te conhecerem. Solilóquio. No início, realmente muitos acolherão o nosso ensinamento. E ele, em sua justiça, revelará o significado da palavra. Mas em seguida, por vontade do Pai do erro dos humanos, se voltarão novamente para ele, já que farão o que ele quer. Os que se juntarem a eles, entretanto, se tornarão seus prisioneiros, porque estão privados de conhecimento. Aquele que é inocente, bom e puro, é por eles entregue ao carrasco, e à autoridade de quantos louvam um Cristo, restaurado. Falsos ensinamentos. Homens que propagam falsidades, virão depois de ti. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. Ao invés disso, eles irão se comprometer enormemente, se abandonarão a um nome sedutor, a um Cristo enganador, a um dogma multiforme que os dominará, com o propósito de os dividir. Alguns deles insultarão a verdade, e anunciarão um mau ensinamento, e todos falarão mal uns dos outros. Alguns serão chamados pelos nomes dos arcontes, sob cujo poder se colocam. Falsos ensinamentos, Simão e Hermas. Outros serão chamados pelo nome de um homem, que tem uma mulher nua, multiforme e sujeita a múltiplos sofrimentos. E aqueles que propagam estes ensinamentos, explorarão os sonhos, e quando afirmarem que um sonho provém de um demônio digno de seu erro, serão deixados à corrupção, e não à incorrupção.
Com efeito, o mal não pode produzir bom fruto. Uma vez que do lugar de onde vem, cada um atrai o que a si se assemelha. Falsos ensinamentos, almas mortais e almas imortais. Nem todas as almas provêm da verdade, nem todas provêm da imortalidade. Nestes éons, em nossa opinião, cada alma está destinada a morrer, porque é sempre escrava, tendo sido criada para satisfazer os seus desejos, e o seu papel é a destruição eterna, nela se encontra, e dela deriva. Essas almas amam as criaturas da matéria, vindas à existência com elas. Mas as almas imortais, ó Pedro, não são assim. Todavia, até que não tenha chegado a hora da morte, a alma imortal parecerá semelhante à mortal. Não manifestará a sua verdadeira natureza, a qual, ela que é imortal e aspira à imortalidade, tendo fé, e desejando a renúncia das coisas terrenas. As pessoas sábias têm conhecimento, de que não se colhem figos de cardos ou de espinhos, nem uvas, de plantas espinhosas. Isto é, cada fruto provém sempre da árvore à qual pertence. Se ele, o fruto, não for bom, para esta alma será a destruição e a morte. A outra alma, ao invés, provém da árvore eterna, da vida e da imortalidade, da vida à qual ela se assemelha. Portanto, tudo que não tem existência verdadeira, se dissolverá em nada. Os surdos e os cegos, só se afinam com os seus semelhantes. Falsos ensinamentos. Quem conhece o mistério? Outros, procederão à transformação através de falsos ensinamentos, e de mistérios enganadores. Pessoas que não conhecem os verdadeiros mistérios, falam de coisas que não entendem, gabam-se de serem os únicos, que conhecem o mistério da verdade, e cheios de orgulho, agarram-se à insolência, invejando a alma imortal, que se tornou entretanto uma garantia. Já que cada autoridade, poder e força destes Ions, desejam estar com elas, as almas imortais, na criação do mundo, para que aquelas que não são, isto é, as forças, tendo sido esquecidas por aquelas que realmente são, as possam louvar, embora não tenham sido salvas, nem tenham sido guiadas pelo caminho que a elas conduz, desejando sempre tornarem-se imortais. Porque quando a alma imortal é revigorada por um espírito intelectual, logo penetra nela aquelas forças que a fazem desviar. Mas muitos outros se opõem à verdade e são mensageiros do erro, e põem o seu erro e a sua lei a estes meus pensamentos puros. Olhando em perspectiva, acho que o bem e o mal derivam da mesma fonte. Estes fazem negócio com as minhas palavras, e propagarão um duro destino. A estirpe das almas imortais caminhará inutilmente ao longo desta estrada, até a minha volta, até a minha parúzia. Falsos ensinamentos. A penitência. Do meio deles, surgirão pessoas que renegarão a minha palavra, e o perdão de seus erros, nos quais caíram por obra de seus inimigos, pessoas que eu resgatei da escravidão em que se encontravam, e às quais dei a liberdade. Estes, nada mais fizeram do que adulterar o verdadeiro perdão, em nome de um morto, isto é, do Hermas, o primogênito da injustiça, isso para que a verdadeira luz que existe, não seja vista pelos pequenos. Todos, os que pertencem a este gênero de pessoas são os maus operários, que serão lançados nas trevas exteriores, longe dos filhos da luz. Porque eles não entram, como não permitem que aqueles que o desejam, ascendam à sua meta, favorecendo a própria libertação. Falsos ensinamentos. Falsa irmandade. Outros ainda, de entre eles, encontrando-se no meio do sofrimento, creem poder levar a bom termo a norma da sabedoria, da verdadeira irmandade realmente existente. Esta é a união de espírito entre os que provêm da mesma raiz, nutrem comunhão, da qual transparecerão as núpcias da incorruptibilidade. No lugar desta, entre aqueles, surgirá como se tratasse de uma imitação, alguma coisa de um gênero semelhante à geração da irmandade. Estes são os que oprimem os irmãos dizendo, por intermédio disto, ou seja, a irmandade, é que o nosso Deus oferece a sua misericórdia, porque é só por meio disto que ele dará a salvação. Com isto, simulam conhecerem o castigo estabelecido, contra aqueles que apenas concordam, com os que agiram assim, em relação aos pequenos, e aqueles que concordam, com os que viram, os pequenos serem feitos prisioneiros. Falsos ensinamentos, bispos e diáconos. Mas haverá ainda outros, entre os que não pertencem ao nosso número, que se chamarão bispos, e também diáconos, como se tivessem recebido de Deus a plena autoridade.
Estes, sentam-se à mesa segundo a lei dos primeiros lugares, são canais sem água. Pedro e o medo. Mas eu disse, eu tenho medo, por causa daquilo que me disseste, que somente poucos, por mais que enxerguemos, são os que escaparão do desvio, enquanto que multidões farão desviar outras multidões, de seres vivos, e as anularão consigo próprias. E no momento em que pronunciarem o teu nome, serão considerados dignos de fé. O Salvador respondeu: um tempo limitado lhes foi concedido, para perseverarem em seu erro, dominando os pequenos. Cumprido o tempo, do aion do erro, se renovará o aion que não envelhece, pela inteligência imortal, e eles, os pequenos, então dominarão os que agora dominam. Ele extirpará o erro deles pela raiz, e os exporá à vergonha, de maneira que ela, a alma, possa se manifestar em plena liberdade, assim que tenha recebido a inteligência. E todos os que forem assim se tornarão imortais, ó Pedro. A grande revelação. Vem, pois, caminhemos no sentido do cumprimento da vontade do Pai imortal. Eis com efeito, que carregarão a sentença pronunciada contra mim, e cairão em desgraça. Quanto a mim, Pedro, não podem nem de leve tocar-me. Mas a tu, ó Pedro, te encontrarás no meio deles. Não temas, porém, pela tua vida. A inteligência deles será limitada, porque o invisível se opôs a eles. Enquanto me dizia estas coisas, eu o vi ser agarrado por eles, e eu disse: que vejo, Senhor? É a ti mesmo que eles prendem, ainda que te estejas entretendo comigo? Ou melhor, quem é aquele que sereno e sorridente, se encontra sobre a árvore? E outro, aquele a quem eles ferem mãos e pés. O Salvador respondeu-me: aquele que tu viste sereno e sorridente sobre a árvore, esse é o Jesus em vida. Mas aquele a quem trespassarão mãos e pés com pregos, esse é a sua parte corpórea, isto é, o seu substituto exposto à vergonha. É aquele que veio à sua semelhança. Olha para ele e para mim. Mas eu, depois de ter olhado, disse: Senhor, ninguém te vê, fujamos daqui. Mas ele disse-me: eu te disse que eles são cegos. Deixa-os sós. Percebes quão pouco compreendem do que dizem. Eles expuseram à vergonha, o filho da sua glória, ao invés de meu servo. E eu vi, aproximando-se de nós, um que se parecia com ele, exatamente como aquele que estava sorridente sobre a árvore. Ele estava, pleno, com o Espírito Santo, ele é o Salvador. Havia uma forte e inexprimível luz, que os envolvia e uma multidão inefável e invisível de anjos, que os louvavam. E no momento em que para ele olhei, ele se manifestou como alguém glorificado. E me disse: coragem! Na verdade, tu és aquele a quem foi dado conhecer, sem véus, estes mistérios. De fato, aquele que foi pregado é o primogênito, a casa dos demônios, e o invólucro de pedra no qual ele habita, e o homem de Elohim, o homem da cruz, aquele que está sob a lei. Ao invés, aquele que está junto a ele é o Salvador em vida. O primeiro é aquele que prenderam e libertaram, aquele alegre, que olha para os que o trataram com violência, enquanto eles estavam divididos. Portanto, ele ri da cegueira intelectual deles. Ele sabe que nasceram cegos. Aquele que está sujeito a sofrer virá. O corpo é um substituto. Mas o que eles libertaram, era o meu corpo imaterial. Enquanto que eu sou espírito intelectual, pleno de luz resplandecente. O que tu viste vir a mim, é o nosso pleroma intelectual, que une a luz perfeita ao meu Santo Espírito. Por isso as coisas que tu viste, deves transmitir a outra estirpe, para aqueles que não provêm deste aion. Porque um dom deste gênero, não é colocado em homens que não sejam imortais, mas somente naqueles que foram escolhidos, em virtude da sua natureza imortal, naqueles que demonstraram ser capazes de acolhê-lo, e este Espírito lhes dará da própria plenitude. Conclusão. Em conclusão, ele disse: a quem tem, será dado e terá em abundância. Mas a quem não tem, ao homem deste lugar, aquele que está completamente morto, aquele que está longe da plantação desta criação, porque é um homem, desta geração, o qual, quando aparece alguém cuja natureza é imortal, crê poder capturá-lo, dele será tirado o que tem, e será dado àquele que tem. Portanto, sê corajoso, não tenhas medo de ninguém, porque eu estarei contigo, para que nenhum dos teus inimigos prevaleça sobre ti. A paz esteja contigo, sê forte.